Você sabe por que a sociedade é dividida em classes sociais? Você sabe o que explica a fome, a pobreza e a violência? A partir desta jornada, iremos entender um pouco o que faz o cientista social e qual a importância dessa ciência. Nós, cientistas sociais, estudamos as diversas formas de ser no mundo, a diversidade cultural, a diversidade étnica, ser homem, ser mulher, as diversas formas de manifestação da espiritualidade, bem como as maneiras que a política se manifesta no nosso mundo. O nosso curso de Ciências Sociais, tanto na modalidade bacharelado quanto na modalidade licenciatura, nos permite ter uma vasta compreensão teórica acerca dos fatos e fenômenos a respeito das relações humanas, como, por exemplo, os sentidos que nós damos ao mundo, nossas crenças, nossas mitologias, nossa forma de ser e estar em coletividade. Então, meu nome é Irene, na verdade, eu fui aluna daqui na década de 80, fiz graduação, fiz mestrado aqui, doutorado na USP e entrei aqui em 95, janeiro de 95. A escolha de Ciências Sociais, porque é um curso que eu me identificava muito, porque eu já era militante do movimento estudantil secundarista, era também da igreja, da Pastoral de Juventude Meio Popular, e entre os cursos que tinha mais essa perspectiva do social, de pensar o social, as ciências sociais me favorecia. Por exemplo, vocês já entraram com esse novo currículo, né? Que, na verdade, há uma mudança substancial e que a gente acredita que é para melhoria do licenciando, né? Ou seja, de ser professor. Porque desde o início da entrada de vocês já começa, né, a ter contato com a escola, a ter contato com as disciplinas da pedagogia, né, que isso faz uma diferença nas licenciaturas, que isso não é específico do curso de Ciências Sociais, né? Na verdade, isso também algo, quando se discute formação de professor, se pensa que tem que ser diferenciado, né? E eu sempre digo, isso não significa que, por exemplo, o professor não possa ser um grande pesquisador, né? Também, além de ser, ou seja, professor, e no meu entendimento, um professor, ele pode sim e deve ser um grande pesquisador. Os licenciados das ciências sociais exercem funções na área da educação, onde são capacitados para desenvolverem práticas pedagógicas em instituições públicas ou privadas no ensino médio. Dentro dessas práticas, o professor das ciências sociais, o professor, ele vai procurar dialogar com esses alunos e construir conhecimentos que permeiam o, o meio social, trabalhando fenômenos e trabalhando atualidades com esses alunos ao modo de construir conhecimento. O bacharelado em Ciências Sociais teve seu currículo reformulado em 2004, graduando intelectuais em alta performance. Utilizando recursos humanísticos, os profissionais desta área, eles cumprem funções como assessoria, planejamento, pesquisa na área das ciências sociais, antropológicas e ciências políticas. O estudante que optar pelo bacharelado ele, ao final do semestre, deve apresentar um trabalho de conclusão de curso, onde ele vai apresentar uma forma de monografia. A sociologia privilegia o estudo das instituições e relações sociais, a antropologia estuda a diversidade cultural humana e a ciência política, como o próprio nome sugere, estuda a política, ou mais especificamente, as relações de poder que regem a nossa sociedade. Assim, nós vamos procurar nos aprofundar mais dentro dessas três áreas e nós vamos conversar com professores que lecionam há muito tempo aqui na UFRN. E eles vão falar especificamente cada uma dessas três áreas das ciências sociais. Meu nome é Elisete Schwad e eu sou professora do Departamento de Antropologia, também do programa de pós-graduação em Antropologia, e eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Gênero, Corpo e Sexualidade. Então,
eu tenho trabalhado na área de antropologia das relações de gênero, com interfaces com antropologia da educação, com movimentos sociais. A antropologia, desde a sua emergência, ainda lá no século XIX, sempre esteve muito voltada para a explicação das diferenças entre os diferentes povos e principalmente no sentido de enfatizar essas diferenças em contextos, digamos assim, micro, em espaços, em comunidades, em grupos específicos, né? Então, embora nos interesse saber, por exemplo, quantos grupos indígenas nós temos no Brasil, mas nos interessa também saber como esses grupos vivem, como é o seu cotidiano, quais são as suas práticas, né? Então, a antropologia sempre teve esse enfoque em espaços, digamos assim, mais recortados, micro, né? No entanto, nós tivemos o desafio também de pensar como essas diferenças estão diluídas nas cidades. Nós temos pesquisas que são realizadas nos grandes centros urbanos, né? Então, embora o reconhecimento da antropologia, num primeiro momento, tenha se dado muito sobre esse objeto de estudo das comunidades indígenas, camponesas, localizadas, hoje nós pesquisamos questões dentro dos grandes centros urbanos e muitas que são transversais às práticas dentro das cidades, por exemplo, estudar gênero, sexualidade, direitos humanos, enfim, tem uma grande quantidade de temas, né, que fazem parte da nossa agenda de pesquisa, né, e que estão, de alguma forma, relacionados a essas dinâmicas urbanas também. Olá, gente. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo Departamento de Ciências Sociais, e eu sou professor da disciplina de Teoria Social e Teoria Sociológica, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha área, né, de atuação e exatamente qual é a contribuição dela no campo das ciências sociais de maneira geral, né? A sociologia, gente, é uma ciência que surgiu no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, e ela emergiu da necessidade, né, da época, né, de entender uma série de transformações institucionais em curso na sociedade e que se acreditava que aquelas ciências consolidadas, como a própria filosofia, não conseguiam dar conta, né? Então, a sociologia ela surge com essa pretensão, né, de tentar oferecer explicações objetivas, explicações científicas, sobre um conjunto de fenômenos que ocorrem no interior da própria sociedade, né? Então, se a gente fosse definir a sociologia, né, embora não haja um consenso sobre uma definição definitiva, o que caracteriza fundamentalmente a sociologia? Ela é uma ciência das relações. Se há um consenso mínimo em torno da sociologia, é nessa direção, de reconhecer a sociologia como uma ciência que procura estudar as relações do ser humano, que o ser humano mantém com outros seres humanos, instituições, cultura, e até mesmo, né, para os campos mais novos dessas tendências atuais teóricas da sociologia, com os não humanos, né? Então, o que define fundamentalmente a sociologia é que ela é uma ciência que procura explicar a natureza e a função das relações que o ser humano mantém com outros seres humanos e não humanos, né? Então é isso que define a sociologia. Bem, meu nome é Daniel Menezes, sou formado em Ciências Sociais, tenho mestrado e doutorado também em Ciências Sociais. E tenho atuado como professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Tenho atuado na ciência política, né? E por que a gente chama de ciência política? Porque a política também pode ser enxergada como uma ciência. Porque viver em sociedade significa desenvolver o tempo inteiro estratégias coletivas de organização do poder. Nós temos perspectivas distintas sobre como a sociedade deve ser organizada, sobre como ela deve ser desenvolvida, e essa mesma sociedade desenvolve estratégias constantes de negociação com relação aos seus rumos. Cabe à ciência política desenvolver estratégias através de um conjunto de metodologias para melhor compreender e explicar o funcionamento da sociedade através dos jogos de poder. Por que a política pode ser pensada cientificamente? Porque a gente faz uso de metodologias tanto quantitativas como também qualitativas para melhor abordar
para abordar de uma maneira mais sistemática esse objeto. Daí, então, chamar a ciência de ciência política, ou seja, uma ciência que estuda o jogo de poder que é desenvolvido numa dada sociedade. O cientista político ele pode atuar em diversas áreas. Ele pode atuar na imprensa, municiando a imprensa com informação, com análise, com a construção de dados. Ele pode atuar nas casas legislativas, ele pode atuar a partir da sua inserção em sindicatos, porque aonde estiver a organização, a busca pela compreensão sobre como esse jogo do poder é desenvolvido, o cientista terá as condições de formação, de conhecimento necessários para atuar nesses mesmos espaços. Então, na prática, o campo de análise, o campo de atuação do cientista político é um campo bastante vasto, porque aonde você encontrar jogo de poder, disputa pelo poder, você vai ter lá a possibilidade de enquadrar positivamente o cientista político como um profissional importante para agregar valor àquele espaço. Desde criança, eu participava de comícios, ia a comícios, por influências familiares. Sempre gostei de acompanhar a política, lia jornais já adolescente. O assunto da política foi um assunto recorrente na minha casa. Então, quando eu cheguei ao término do ensino médio, fui me aproximando naturalmente, vamos dizer assim, do curso de Ciências Sociais. E aí essa ideia foi amadurecida com o tempo. Quando eu ingressei especificamente no curso, acabei optando pela ciência política porque entendi que nessa ciência eu conseguiria mais fortemente me realizar do ponto de vista profissional. Então, a minha escolha ela começa de uma forma bem precoce, porque o assunto da política foi um assunto presente, sempre presente na minha vida. Oi pessoal, meu nome é Ítalo Jimenez, eu tenho 28 anos, atualmente eu estou no 4º período do curso de licenciatura do curso de Ciências Sociais aqui da UFRN. Eu também completei o mestrado aqui no programa de pós-graduação do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Eu vou falar um pouquinho como é que funciona a estrutura do nosso curso para vocês, né? Que é dividido em 2 modalidades, né? Ou seja, quando vocês forem fazer a inscrição, por exemplo, para o Enem, vocês vão ter que escolher ou o bacharelado ou a licenciatura, que são essas 2 modalidades. Basicamente é o seguinte, a licenciatura diretamente é para aqueles que querem ser professores, seja na rede pública, na rede privada, e o bacharelado é para aqueles alunos que querem atuar mais na parte de pesquisa, tanto para seguir carreira acadêmica, nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Quando também existe a possibilidade de trabalhar com grupos locais, surveys, pesquisas eleitorais, ONGs, enfim, algumas possibilidades que são colocadas, ou enfim, trabalhar também no serviço público. Existem alguns concursos abertos também focados para quem é formado na área de sociologia, em geral. Enfim, e colocar um pouco para vocês como tem sido a experiência um pouco desses anos, né, de licenciatura, né? O bacharelado eu acabei fazendo em outra universidade, aí eu reingressei aqui na licenciatura logo depois que eu concluí o mestrado aqui na área, né? E, enfim, no nosso curso aqui da licenciatura, particularmente, tanto a base mais teórica, né, digamos, voltada para a pesquisa, que se vê também no bacharel, a gente vê até uma certa parte, né, a gente vê, digamos, as 3 grandes áreas das ciências sociais, que são antropologia, sociologia e ciência política. Então, a gente tem disciplinas voltadas para essas 3 áreas que a gente vê, basicamente, os clássicos, digamos, autores fundamentais essas áreas, né? Alguns já devem ter visto na escola, como Marx, Weber e Durkheim, que são um pouco a base de tudo. Mas, para além disso, na licenciatura também, a gente tem disciplinas como de didática, como oficina de projetos de pesquisa, para a gente justamente pensar, enfim, oficinas para poder atuar nas escolas, assim, com projetos pedagógicos extra-classe, digamos assim, quanto também estágios, né, para a gente a gente tem que pagar esse estágio para poder já ter uma experiência dentro de sala de aula, junto com professores, né,
enfim, para poder já adquirir uma experiência diretamente para poder atuar dentro das escolas. Bom, e você que é estudante que, enfim, tem uma situação de baixa renda, ou enfim, tem alguma necessidade especial, ou até que seja morador do interior, você pode fazer um cadastro aqui na universidade para concorrer a alguns auxílios estudantis, né? Que, enfim, são bolsas que são parte da permanência estudantil na universidade, inclusive bolsas que foram pleiteadas pelo movimento estudantil depois de muitas lutas, enfim, sua manutenção e ampliação também são pauta do movimento estudantil, né? Dentre essas bolsas, as principais que para vocês tem o auxílio de alimentação, que tanto dá acesso ao RU ou um valor em espécie para o aluno. Também tem um valor em espécie de auxílio transporte, o auxílio moradia, que se você for aluno do interior, você pode solicitar inclusive uma vaga na residência estudantil aqui dentro do campus da UFRN, ou também um valor em espécie, né? Além desses, tem um auxílio creche, auxílio óculos e auxílio atleta. Esses são os principais, né? E para além desses, também temos bolsas de apoio técnico, né? Que você trabalha no meio período aqui na universidade, você, enfim, recebe atualmente o valor de R$400 mais ou menos. Além desses, também tem bolsas de ensino, pesquisa e extensão. De ensino, especialmente para aqueles alunos que são da licenciatura, inclusive, existem o PIBID e a residência pedagógica, que são 2 programas que permitem com que você seja remunerado já fazendo uma experiência de ensino, né, diretamente conectado com as escolas, assim. Enfim, além disso, também tem bolsas, né, se você fazer parte de algum projeto de pesquisa, enfim, ou um projeto de extensão que, inclusive, abrange espaços fora da universidade, né, para quem quiser atuar. Então, acho que são um pouco essas as medidas de permanência estudantil que a gente tem hoje, para vocês também estarem cientes. Agradecemos por vocês terem acompanhado um pouco sobre a história das ciências sociais, o histórico do curso, procurar se aprofundar sobre o bacharelado, a licenciatura, sobre o que são as ciências sociais e saber sobre o que é ser um profissional da área. Espero que você tenha se interessado e se você gostou de conhecer um pouco sobre ciências sociais, será muito bem-vindo ao nosso curso. Muito obrigado.